Olá, hoje eu quero conversar com vocês sobre como prever a taxa de juros. A taxa de juros, de qualquer jeito, em dólar, a Reserva Federal só consegue impactar o Fed Fund, que é a taxa de juros overnight. Mas a parte mais longa da curva é o mercado que está determinando isso. E aí a gente tem alguns indicadores, algumas ferramentas que permitem ter uma visão um pouco melhor disso. Aqui nesse gráfico, em cima você tem a Bolsa Americana, o S&P 500, só coloquei aqui como referência, e aqui no meio é a relação entre o cobre e o ouro, um dividido pelo outro. E aqui embaixo você tem a taxa de juros de 5 anos do Bond Tesouro Americano. Então, de fato, podemos observar uma forte correlação entre o rendimento da taxa de juros e esse rácio que é do cobre contra o ouro. E aqui a gente está tendo uma anomalia, entre aspas. Essa relação entre o cobre e o ouro já está em níveis semelhantes a 2020, durante a crise do Covid, e a taxa de juros ainda continua alta. O importante é que essa relação do cobre com o ouro é uma relação importante em termos de atividade econômica, industrial principalmente. Eu diria que desde 2000, do ano 2000, por causa dessa tendência deflacionista dentro do mercado, a gente teve uma correlação importante entre os dois. E aqui a gente está tendo uma correlação muito menor, provavelmente por causa do surto de inflação que o Covid criou com os esforços fiscais que o governo americano fez. Aqui basicamente é a mesma informação, só que eu introduzi também a taxa do 10 anos do Tesouro Americano em cinza e laranja é os 5 anos. E aqui embaixo é a diferença entre os dois. Então, quando fica invertido, realmente é recessão. Aqui também a gente pode ver isso acontecendo. Aqui eu coloquei mais o outro gráfico, que são das mineradoras de ouro, de cobre, contra as mineradoras de ouro. É importante saber que quem minera cobre também muitas vezes minera ouro. A gente pode observar aqui que a correlação era muito boa também entre eles. Aqui, esse rácio do cobre contra o ouro já está caindo desde 2022 e as mineradoras continuaram performando melhor. Mas desde um ano atrás, ambos realmente estão corrigindo de maneira importante. E a taxa de juros ainda está num patamar elevado. Aqui eu modifiquei um pouquinho. Aqui temos as mineradoras de cobre contra o próprio cobre. A gente pode ver uma boa correlação aqui também, com taxas de juros, e aqui a gente tem um movimento totalmente atípico das mineradoras em relação ao próprio cobre. Aqui para vocês verem a relação entre vários indicadores diferentes, em cima é o PMI,
o Purchasing Manufacturing Index, o cobre contra o ouro, os 5 anos, e aqui embaixo a inflação 12 meses, a taxa de mudança da inflação. A gente pode observar que tem correlação entre todos esses diferentes indicadores, né? Mas não é perfeito. Agora, se vocês me perguntaram, ok, o que você acha sobre a taxa de juros americana? Eu tenho essa visão que esse excesso de esforço fiscal surpreendente que foi feito pós-Covid ainda está sendo absorvido pelo mercado. Mas temos vários indicadores que mostram que a alavancagem total dentro da economia está ainda exercendo algumas pressões também deflacionistas, principalmente sobre vários ativos. Enfim, temos bastantes distorções que foram criadas por causa dessa bolha fiscal que deixou a economia americana melhor que os outros pares. E em outras economias do mundo, a gente pode observar que o peso da dívida e alguns excessos estão criando pressão também deflacionistas. A China é um exemplo. Então, dentro do cenário global, eu acho que a Reserva Federal começou a cortar os juros. Provavelmente ela vai continuar nessa posição de esperar mais tangibilidade para poder continuar a cortar. E do outro lado, a gente pode observar vários segmentos que estão já sofrendo o que estão para sofrer de maneira importante. Um desses setores é o setor de construção de residência nos Estados Unidos. A linha azul representa o estoque de casa à venda e a linha laranja é a quantidade que foram vendidas. Normalmente, esse tipo de diferença como essas se resolve via preço. Então, a gente já podemos observar uma queda na parte de construção, mas também nos preços. Entre aspas, a gente tem quase uma tempestade um pouco perfeita se formando, porque você teve o aumento dos impostos sobre as casas, aumento dos seguros. Então, a gente teve um aumento de custo importante, além também do preço das próprias casas. Isso foi ajudado também pela onda migratória americana que agora acabou. Então, é um problema que vai se resolver e provavelmente a resolução vai ser via preço. Também a alta da taxa de juros nos Estados Unidos deixou o custo mensal da hipoteca muito mais alto do que era antigamente. Então, basicamente, todos os custos de moradias, imposto, seguro e juros, ficaram lá nas alturas, com o preço também que subiu muito. E oferta e demanda vão fazer que provavelmente isso se resolve com uma queda de preço. Então é difícil dizer se realmente
a gente vai enfrentar uma queda de juros brutal. Pessoalmente, eu estou acreditando que teremos, né, o último surto um pouco desinflação ou deflacionista, pelo menos em termos de preços de ativos, como ativos imobiliários. Essa bolha fiscal acumulada que os Estados Unidos tiveram desde o Covid criou muitas distorções. Entre elas, uma dessas distorções foi criar uma impressão que o ciclo econômico ficou meio imune a uma recessão e que a inflação poderia voltar com força facilmente, mas temos bastante evidências que vários setores já estão em fase de recessão ou estão para sofrer bastante. Se isso vai criar um risco sistêmico dentro do mercado, que vai puxar a Reserva Federal a baixar os juros até zero, eu não sei. Porque, por enquanto, o mercado de crédito, mesmo de baixa qualidade, ainda está apresentando condições bastante apertadas. Então, para um investidor de renda fixa, eu diria que máximo se concentrar o grosso de uma carteira até 5 anos, isso é razoável. E para quem é um pouco mais agressivo, nesse caso, você tem tipo o TLT, que é o ETF sobre o Tesouro Americano de 20 anos e mais, eventualmente tem alguma exposição a opções call, com vencimento fora do dinheiro, com vencimento daqui a um ano e meio, pode ser alguma coisa interessante, porque um fechamento, uma queda de juros eventualmente mais acentuada, isso significa uma alta de preço aqui substancial novamente. Mas voltando aqui, eu acho que dentro do seu radar, para quem não conhecia ou não sabia, olhar essa relação entre o cobre e o ouro é uma relação importante em relação à atividade econômica também, e que tem uma correlação importante com a taxa de juros. Não é perfeita, mas sempre foi um bom indicador. Obrigado pela sua atenção, e se tiver qualquer pergunta, sempre pode entrar em contato com a gente.